Olá, pessoal, bom dia! Tudo jóia com vocês? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Esse daqui é o nosso projeto 947. Débora, que projeto é esse? De segunda a sexta-feira eu entro aqui no Instagram ao vivo, rapidinho, para tirar dúvidas que vocês me enviam pelo Instagram, pelo e-mail, pelo YouTube, né? Diversas dúvidas que vocês me mandam. Então aqui é o momento, se você quiser tirar dúvida, quiser falar comigo, é o momento de você entrar e conseguir tirar suas dúvidas, beleza? Então, se tiver dúvidas, se quiser me perguntar alguma coisa referente às provas de medicina da VUNESP, este é o momento, tá? Só você digitar aqui que vai ser um prazer responder as suas dúvidas. E eu trouxe algumas aqui que alguns alunos têm me mandado e eu faço questão de responder aqui com vocês. Mas, se vocês tiverem dúvidas também, é só escrever que à medida do possível eu vou lendo aqui e respondendo. Beleza? E aí, gente, vou separar aqui algumas dúvidas. Conforme for aparecendo aí, vai deixando as dúvidas que eu respondo, tá? Me mandaram o seguinte: Débora, tem muito tempo que eu tô fora da escola, vou começar agora. Eu consigo passar usando o seu método? Depende. Depende. Por que depende, gente? Porque não é nada milagroso, certo? É um método, é um passo a passo que você vai ter que seguir. Já tive casos de pessoas que estavam mais de 20 anos fora da escola e conseguiram passar em mais de uma faculdade de primeira, porque a pessoa seguiu passo a passo ali, à risca. Tudo que eu pedi a pessoa fez e funciona, ok? Só que por que eu falo que depende? Primeiro, se você vai fazer. Segundo, se você, né, o tempo que você tem para estudar, isso conta muito também, beleza? Outra coisa que é super importante para vocês com relação a humanas, né? É muito comum os alunos falarem, Débora, redação, já vi vários professores falando que redação é uma receita de bolo, né? Então, acho que tudo é um pouco de receita de bolo, certo? A redação é um pouquinho ali engessada. Se você souber como funcionam as matérias, também você consegue engessar e consegue bons resultados. Então, se você tem tempo, se você vai bem em redação, se você escreve bem, tem um bom tempo de resposta, começando agora, mesmo que esteja um tempo fora da escola, dá tempo? Dá. Só que depende muito do quanto, né, você estuda, o tempo que você tem, de uma série de coisas. Mas crie, se você está um tempo fora da escola, crie essa expectativa, porque é impossível, só depende exclusivamente de você. Claro, depende de você, do método e do acompanhamento, né? Você precisa saber o quê? Eu tenho que estudar, eu tenho que saber qual que é o método certo e também preciso saber o quê, gente? Alguém precisa tirar minhas dúvidas, eu preciso ser acompanhado, beleza? Tendo isso, você consegue sim sua aprovação. Marcela, me manda um direct, pode ser? Manda um direct pra mim, para depois a gente falar. Manda um direct depois no particular que a gente fala sobre isso, beleza? Outra pergunta aí já é conceitual, já faz parte de química, tá? Alguns alunos me mandam mensagem perguntando, tirando dúvidas de matemática, de física e de química. Então eu trouxe aqui algumas dúvidas que são recorrentes e erros recorrentes que eu vejo nos alunos. Quais erros, Débora? É muito comum a VUNESP pedir para vocês colocarem, escreverem a estrutura de Lewis. Represente a estrutura de Lewis ou a fórmula eletrônica, é a mesma coisa, né? Estrutura de Lewis, fórmula eletrônica. Ele está falando para você fazer a mesma coisa, que é que você represente a fórmula, né? Como que ficaria se fosse naquela estrutura. Qual que é a fórmula de Lewis, a estrutura de Lewis? É a que representa os elétrons. E a maioria dos alunos sabem fazer isso, né? Até porque as moléculas já são um pouco batidas, né? CO2, água, amônia, ácido sulfídrico, são sempre os mesmos elementos. Dificilmente passa alguma coisa. Às vezes aparece o carbonato ou sulfato, mas via de regra são os mesmos. Onde é que os alunos erram, gente? Vocês têm o hábito de fazer a estrutura de Lewis e circular os elétrons que estão sendo compartilhados. Não faça isso. Isso não é aceito, ok? Isso está errado. Quando pedir para vocês fazerem a estrutura de Lewis, para você demonstrar a estrutura de Lewis, você representa os elétrons, respeita a geometria da molécula. Gente, pelo amor de Deus, isso é extremamente importante. Sempre que te pedir uma fórmula estrutural, ou de Lewis, ou de bastão, né, que é estrutural, você precisa respeitar a geometria das moléculas, ok? Se você não respeitar, você vai perder a questão, ok? Você vai perder. Então é muito importante você respeitar a geometria das moléculas. E quando você for representar a estrutura de Lewis, você não circula os elétrons que estão sendo compartilhados. Você coloca a estrutura, representa todos os elétrons, inclusive os elétrons que não estão sendo compartilhados, no caso da água, da amônia, por exemplo.
quando tem fósforo e você não circula ninguém. Isso ficou claro para vocês? Isso é extremamente importante. Débora, posso circular os elétrons compartilhados? Não, não pode. Na estrutura de líquidos, não. E quando é bastão, você não põe elétrons, só os desemparelhados. E coloca o traço. Então não tem círculo nos elétrons. Gente, ficou claro? Vocês não vão fazer isso na prova de vocês? Fala aqui pra mim se ficou claro, tá? Então isso é uma coisa que eu resolvi falar porque eu vejo muita gente errando. Muito comum isso em prova, em listas, é muito comum. Parece uma coisa simples que parece que todo mundo sabia, mas é um erro comum entre os alunos nas provas. Beleza? E, claro, geometria, né? Para você respeitar a geometria das moléculas, você precisa fazer o quê? Saber quais são as geometrias. Eu não sei se vocês me acompanham no YouTube ou não, mas eu fiz um vídeo no YouTube falando sobre a geometria das moléculas. Vocês não precisam decorar todas elas, mas algumas padrões sim, como da água, do amônio. Então, o que você precisa fazer? Saiba a geometria da molécula de cada família. Qual que é a geometria da molécula da família 6A? Vamos pegar aqui como a água, por exemplo, que é o oxigênio da 6A. É angular. Então, a característica da geometria das moléculas daquela família 6A são parecidas. Então, é importante vocês saberem disso. Beleza? Qual que é a estrutura, qual que é a geometria da molécula da família 5A? É a amônia. Então, os elementos da família 5A, eles tendem a se comportar como o nitrogênio. Então, a geometria deve ser parecida ou semelhante. Faça esse estudo. Tem um vídeo no meu YouTube, no meu canal do YouTube, que tem um vídeo que ensina isso. Como você saber aí a geometria de uma estrutura por outra. Porque vocês não vão decorar todas as geometrias, certo? Vocês precisam decidir, essa aqui eu sei, então esse outro elemento que se comporta de forma semelhante vai ser parecido com ela. Beleza? Ficou claro? Estrutura de líquidos, geometria da molécula, é parte de química básica, isso faz parte do coração das provas da VUNESP. É importante para vocês. Tudo bem? Beleza? Deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa. Uma coisa importantíssima, só mais uma dúvida. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente pode colocar aí, tá? Eu leio e respondo. Mas essa aqui é muito importante. Débora, eu falo muito de comando, né? As questões grau 1, 2 e 3 da VUNESP, elas têm comandos, ok? Então, para o grau 1, o comando sempre fica no final da pergunta, grau 2 e grau 3 oscila muito. O comando pode estar no meio da pergunta, ou no final, ou até mesmo no começo, beleza? Então, eu tenho que procurar o quê? O comando da questão. Eu tenho que saber qual que é o comando para eu saber como que eu vou responder, beleza? E aí os alunos ficam em dúvida, Débora, o que é o comando? Como que eu sei que é o comando? Tem algumas palavras-chave aí para comando, né? Cite, represente, escreva, demonstre. Então, são palavras assim que diz para você, porque o aluno acha que tudo é para fazer. Não, ele quer que eu faça. Tá, mas citar é diferente de demonstrar. Certo? Citar é diferente de representar. Você tem que entender o que significa cada coisa dentro das provas da VUNESP, dentro do grau daquilo que você vai prestar, ok? Um cite no grau 1 é diferente do cite de grau 2 e 3, então é importante vocês saberem disso, beleza? Então são comandos importantes que subentende-se que vocês vão saber ancorar aí para saber responder. Então, comando é cite, represente, demonstre. São palavras que indicam para você que você tem que fazer uma ação. E aí, essa palavra vai dizer qual que é a ação, dependendo do contexto. Por exemplo, cite... vamos pegar um exemplo aqui bem tranquilo, tá? Cite os grupos funcionais representados na estrutura abaixo. Citar fenol, álcool, sei lá, ácido carboxílico, eu estou citando, ok? Isso é citar. Demonstre a reação. Opa, eu tenho que colocar o passo a passo, tenho que demonstrar. Represente a reação. Eu não tenho que colocar o passo a passo, é só escrever a reação. Então eu tenho que saber o que significa cada coisa dentro daquele contexto para eu não correr o risco de responder sabendo a resposta, responder errado, ok? Então cite, represente e demonstre são coisas diferentes, principalmente dentro de algumas provas. Ficou claro para vocês isso? Beleza? Tranquilo? Então, várias perguntas, compilei várias perguntas aqui hoje, hein? Respondi rapidinho para vocês. Débora, eu estou há muito tempo fora da escola. É possível passar? Sim, mas depende muito de você. E da sua habilidade também com redação e com a interpretação, seu tempo de resposta. Mas sim, é possível e depende mais ainda do tempo que você vai ter para estudar também. Beleza?
Do que você precisa? Método, suporte, né? Porque a gente tem que ter o método, saber o que você vai estudar, como você vai estudar e suporte, porque senão você não anda. Então é extremamente importante. Estrutura de Lewis, como representar? Geometria das moléculas, existe a possibilidade de você conseguir saber as geometrias por outras padrões que você vive vendo aí, né? Tem todas as provas, tem em todo lugar, é muito comum que vocês vejam, beleza? E também as palavras de comando. Ficou claro para vocês? Sim? Beleza?